Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E dando continuidade à nossa série sobre sistema respiratório, vamos falar sobre circulação pulmonar. Roda a vinheta. De volta, pessoal. Gente, falando sobre circulação pulmonar, nós falamos que os nossos pulmões possuem uma circulação dupla. E por que isso, Tiago? Isso ocorre porque os pulmões recebem sangue proveniente de dois locais. O primeiro deles, os nossos pulmões recebem sangue da circulação sistêmica, através das artérias bronquiais, que são ramos da artéria aorta. E as artérias bronquiais é que irão levar o sangue oxigenado, rico em nutrientes, até os nossos pulmões, onde irão irrigar a traqueia, os brônquios, bronquíolos e tecidos de sustentação dos nossos pulmões. Tá claro, pessoal? A segunda localização que os nossos pulmões irão receber sangue vai vir proveniente do ventrículo direito. O ventrículo direito vai enviar sangue para a artéria pulmonar, que em seguida vai enviar o sangue pobre em oxigênio até os nossos pulmões, para que esse sangue seja oxigenado e volte em seguida para o nosso coração. Tá claro, pessoal? E existem duas características diferentes entre o sangue proveniente da circulação sistêmica e o sangue proveniente do ventrículo direito. Bom, o sangue que vem da circulação sistêmica, ele é de baixo fluxo e alta pressão. Já o sangue que vem do ventrículo direito, ele é de alto fluxo e de baixa pressão. No decorrer da nossa aula, eu vou explicar por que o sangue que vem do ventrículo direito, ele é de alto fluxo e de baixa pressão. Tá claro, pessoal? Mas é importante a gente ter em mente essas duas diferenças aqui. Vasos pulmonares. Bom, primeiramente nós temos a artéria pulmonar. A artéria pulmonar é que faz a ligação do ventrículo direito aos nossos pulmões. E ela possui 5 centímetros de comprimento e se divide em ramo direito e esquerdo. A partir do pulmão até o momento em que ela se divide em ramo direito e esquerdo, ela possui 5 centímetros. Elas são finas e distensíveis. E graças a essa distensibilidade da artéria pulmonar, ela possui uma alta complacência, que é a capacidade que o vaso tem de se distender. E por que eles são distensíveis? Porque a artéria pulmonar, ela recebe o sangue do ventrículo direito, sangue esse que está vindo desoxigenado de todo o nosso corpo, para poder ser enviado aos pulmões e serem oxigenados. Então ela tem a capacidade de acomodar grandes volumes de sangue. Tá claro, pessoal? Agora nós temos as artérias brônquicas, que nós temos superior, inferior, artéria direita, esquerda. E são essas artérias que participam da circulação sistêmica, que são as responsáveis por enviar o sangue rico em oxigênio e nutrientes até os nossos pulmões para nutri-lo. Então aqui é um ramo da artéria aorta, certo? Possui de 1 a 2% do débito cardíaco e ele é que vai ter o sangue oxigenado. Vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são vasos de drenagem, né? Presente em todo o tecido de suporte pulmonar, né? Drenagem de líquido e proteínas. No decorrer da aula também a gente vai estudar que sempre vai existir a saída de uma pequena quantidade de líquido dos vasos pulmonares, dos capilares pulmonares para os espaços intersticiais nos pulmões, só que esse líquido ele não se acumula, né, no espaço intersticial do pulmão. Graças a quem que esse líquido não se acumula? Aos vasos linfáticos que realizam a drenagem desse líquido que sai dos capilares pulmonares para o espaço intersticial. E aí
os vasos linfáticos eles saem, né, pelo hilo pulmonar e vai desembocar até o ducto linfático torácico direito. E o ducto torácico direito vai devolver, né, esse líquido para a circulação sistêmica. Tá claro, pessoal? A gente vai falar agora um pouquinho sobre pressão da artéria pulmonar. Deixa eu vir para esse lado que eu me identifico melhor. Vamos falar primeiramente aqui da pressão existente no ventrículo direito. Eu desenhei aqui mais ou menos um coração. Tá aqui a veia cava, né, que vai trazer o sangue do corpo, né, dos membros superior, inferior e tronco. Joga no átrio direito, do átrio direito o sangue vem para o ventrículo direito, do ventrículo direito o sangue vai para a artéria pulmonar, que se divide em ramo direito e esquerdo e chega até os pulmões. Então, vamos falar das pressões existentes aqui dentro da artéria pulmonar. Mas antes disso, a gente precisa falar também das pressões existentes no ventrículo direito. No ventrículo direito, ele possui uma pressão sistólica de 25 milímetros de mercúrio. Que pressão sistólica é essa? É a pressão de contração. No momento que o ventrículo direito vai se contrair para expulsar o conteúdo de sangue no seu interior para a artéria pulmonar, essa pressão no seu interior chega a 25 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica, que é a pressão de relaxamento, no momento em que o ventrículo ele se relaxa, vai ser de 0 a 1 milímetros de mercúrio. Tá claro, pessoal? Bom, agora vamos falar da artéria pulmonar. A pressão sistólica da artéria pulmonar é de 25 milímetros de mercúrio. É o mesmo valor da pressão sistólica exercida dentro do ventrículo direito. Mas já a pressão diastólica, a pressão de relaxamento, é de 8 milímetros de mercúrio. E por que isso, Tiago? Porque na pressão diastólica também não é igual a que ocorre dentro do ventrículo direito. Porque nós temos aqui uma válvula chamada de válvula semilunar, que no momento em que o ventrículo direito, né, expulsa seu conteúdo de sangue para a artéria pulmonar, para que não ocorra um refluxo, um retorno do sangue que já está aqui na artéria pulmonar, para que esse sangue ele não volte para o ventrículo direito, essa válvula semilunar ela se fecha, impedindo que tenha um retorno de sangue. E no momento em que essa válvula se fecha, ela não deixa que a pressão diastólica ela caia muito para os valores de 0 a 1 milímetro de mercúrio, como ocorre no interior do ventrículo direito. Então, no momento da pressão diastólica, essa pressão vai ser de 8 milímetros de mercúrio, graças a quem? Ao fechamento da válvula semilunar, que vai impedir o retorno de sangue para o ventrículo direito. Tá claro, pessoal? E aí a pressão arterial média vai ficar em torno de 15 milímetros de mercúrio, e nos capilares a pressão capilar média é de 7 milímetros de mercúrio. Motivos da baixa pressão. Então, pessoal, essa pressão aqui de 25 milímetros de mercúrio, ela é baixa se nós compararmos com as pressões que se apresentam em outras artérias da circulação sistêmica, que é de 120 milímetros de mercúrio. Então é uma diferença muito grande. E por que isso ocorre? Porque essa pressão ela é baixa. O primeiro motivo é contração menos vigorosa do coração. Isso falando de coração direito. Então, como o ventrículo direito tem que expulsar sangue para que esse sangue chegue apenas até os pulmões, o coração, o ventrículo direito, ele não precisa, né, se contrair com muita força, não precisa de uma contração vigorosa. Porque os pulmões estão logo ali do lado do coração, então não precisa percorrer uma longa distância esse sangue. Então o coração ele exerce uma força menor. Consequentemente, a pressão no interior do ventrículo ela também vai ser menor. Tá claro, pessoal? Ao contrário do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, quando já está recebendo sangue proveniente dos pulmões, o ventrículo esquerdo ele tem que exercer uma contração mais rigorosa, mais forte, porque ele tem que mandar sangue para todo o nosso organismo, cabeça, membro superior, membro inferior e tronco. Certo, pessoal?
Então a pressão deve ser maior, porque precisa se percorrer longas distâncias. Maior distensibilidade, né? Como a artéria pulmonar ela possui uma alta complacência, essa pressão também ela acaba sendo diminuída. Então ela acomoda uma maior quantidade de sangue. Menor comprimento, ou seja, a distância a ser percorrida é menor. E maior área de secção transversal. Então todos esses tópicos que eu listei aqui para vocês são motivos do porquê a pressão na artéria pulmonar é bem menor do que as pressões exercidas em outras artérias. Tá claro, pessoal? Bom, volume sanguíneo pulmonar. A média da quantidade de sangue que circula nos nossos pulmões, ela chega em torno de 450 ml. 70 ml fica nos capilares e 380 ml ficam nas artérias e veias. Bom, outro tópico. Como o sangue é distribuído no pulmão? Eu coloquei esse tópico em forma de pergunta porque o sangue, pessoal, ele não é distribuído de forma uniforme em nossos pulmões. Existem vários fatores que fazem com que determinadas áreas dos pulmões recebam mais sangue que outras. E um dos fatores que contribui para isso aí, um deles é a concentração de oxigênio. E como é que isso ocorre, Tiago? Gente, quanto mais oxigênio um determinado alvéolo pulmonar recebe, mais sangue vai ser destinado para aquele alvéolo pulmonar. Tá aqui, ó. O sangue sempre será distribuído para os alvéolos que estiverem mais cheios de oxigênio. E o que acontece com os alvéolos que não estão com a quantidade suficiente adequada de oxigênio? Os vasos sanguíneos que passam ali circundando aquele alvéolo pulmonar, eles sofrem uma vasoconstrição. E aí o sangue que estava acumulado naquele vaso sanguíneo, no momento da sua vasoconstrição, esse sangue ele é ejetado, ele é deslocado para áreas onde existem alvéolos pulmonares com uma maior quantidade de oxigênio. Então tá aqui, ó. Concentrações de oxigênio alveolar abaixo de 70%, ou que essa concentração, onde a pressão parcial de oxigênio seja inferior a 73 milímetros de mercúrio, vai promover uma vasoconstrição. Então eu coloquei aqui para ilustrar. Eu tenho aqui um alvéolo pulmonar e eu tenho uma concentração de oxigênio que é maior do que 76 milímetros de mercúrio. Então percebam que o vaso sanguíneo que passa, né, na periferia do alvéolo, ele está o quê? Distendido, bem dilatado, recebendo uma maior quantidade de sangue. Já quando o alvéolo pulmonar ele recebe uma quantidade de oxigênio inferior a 73 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui uma vasoconstrição. E no momento que esse vaso aqui ele diminui o seu lume, ele expulsa, ele está ejetando uma boa quantidade de sangue que está no seu interior para outras áreas. Áreas essas quais são? Áreas em que nós temos alvéolos pulmonares melhor oxigenados. Então, sempre que nós temos umas situações de hipóxia, né, onde a concentração de oxigênio está diminuída, a hipóxia ela vai gerar uma vasoconstrição de alguns vasos pulmonares. E tá aqui o resuminho, ó. Com a contração vascular, o sangue é deslocado para alvéolos que estejam melhor ventilados. Tá claro, pessoal? Bom, então esse é um dos primeiros motivos ou fatores que fazem com que a distribuição do sangue pelo nosso pulmão não seja uniforme.
eu vou apagar o quadro aqui e vou desenhar, né, a parte 2 aqui da nossa aula de hoje. Tá claro, pessoal? A gente volta já. De volta, pessoal. Bem, gente, terminei de copiar o quadro aqui para vocês, para a gente dar continuidade à nossa aula. E depois de termos visto a influência que a pressão de oxigênio exerce sobre a distribuição de sangue nos nossos pulmões, nós vamos falar agora sobre a pressão. E assim como a distribuição de sangue pelo nosso pulmão, ela não é uniforme, como a gente acabou de ver, sofre influência aí do oxigênio, a pressão também ela não é uniforme. No caso, a pressão ela vai sofrer efeito da pressão hidrostática. E eu desenhei aqui para vocês os dois pulmões, o coração. Nós temos aqui a base do pulmão, ápice do pulmão. A distância entre a base e o ápice ela gira em torno de 30 centímetros. E como eu falei, a pressão ela não é uniforme. No caso, nós vamos ter uma base com alta pressão e um ápice com baixa pressão. E por que, Tiago? A base do pulmão ela se mantém com a pressão alta e o ápice do pulmão se mantém com uma pressão baixa. Vou explicar agora. Sofre efeito da pressão hidrostática. O sangue que está em cima, ele sempre vai exercer uma pressão, uma maior força sobre o sangue que está embaixo. Isso também é influenciado diretamente pela gravidade. Então, essa pressão do sangue que está em cima exercida sobre o sangue que está embaixo é o que vai dar essa diferença de pressão existente entre a base e o ápice, onde nós temos uma base com alta pressão e um ápice com baixa pressão. Tá claro, pessoal? E de quanto é essa diferença, Tiago? A diferença de pressão que existe entre a base e o ápice, ela gira em torno de 23 milímetros de mercúrio. Em relação ao nível do coração, a base ela sempre vai ter 8 milímetros de mercúrio a mais de pressão em relação ao nível do coração, enquanto que o ápice sempre vai ter 15 milímetros de mercúrio a menos em relação ao nível do coração. Tá claro, pessoal? Bom, agora eu quero falar para vocês sobre zonas de fluxo sanguíneo. E o que é isso, Tiago? Zonas de fluxo sanguíneo. Gente, existe área dos nossos pulmões em que o fluxo sanguíneo ele pode ser contínuo, ele pode ser intermitente ou ele pode ser mesmo ausente. E a depender dessa área pulmonar, né, em que vai se encontrar fluxo ausente, intermitente ou contínuo, nós classificamos essas áreas como zonas. E aí, zona 1, ela é classificada como a área do nosso pulmão em que nós temos ausência de fluxo sanguíneo. A zona 2, ela é classificada como uma área do nosso pulmão em que nós vamos ter um fluxo sanguíneo intermitente. Ele vai e para, vai e para, vai e para. E nós temos aqui a zona 3, uma área correspondente do nosso pulmão, onde o fluxo sanguíneo ele é contínuo. Tá claro, pessoal? Essa classificação é bem simples. E o que é que depende, Tiago? O que é que faz com que eu tenha áreas do meu pulmão em que eu tenha fluxo contínuo, intermitente ou ausente? Bom, pessoal, existe essa dinâmica do fluxo sanguíneo, ela depende de dois fatores. Um deles é a pressão de ar no interior do alvéolo pulmonar, certo, pessoal? Não esquece não. Pressão de ar no interior do alvéolo pulmonar. E o outro fator que vai contribuir para essa dinâmica é a própria pressão sanguínea no interior do capilar pulmonar. Tá claro, pessoal? Então, vamos começar aqui. Eu vou explicar como é que ocorre essa dinâmica. O que é que mantém o capilar aberto para passagem de sangue? É a sua própria pressão sanguínea exercida no seu interior. Então aqui, ó, a pressão sanguínea elevada no interior do capilar mantém ele aberto. Eu coloquei aqui pressão sanguínea elevada, pessoal, mas é
uma pressão elevada em condições fisiológicas. Tá claro? Bom, e o que é que vai fazer com que esse capilar ele se feche, que deixe de passar o sangue? Vai ser justamente a pressão no interior do alvéolo pulmonar. Sempre que a pressão no interior do alvéolo pulmonar for maior do que a pressão no interior do capilar, o alvéolo pulmonar vai comprimir o capilar, fazendo com que o capilar se feche e impeça a passagem sanguínea, impeça o fluxo sanguíneo. Tá aqui, ó. A pressão de ar elevada no interior do alvéolo comprime o capilar e mantém ele fechado. A dinâmica é essa, pessoal. Para resumir, se o capilar sanguíneo ele consegue manter uma pressão maior do que a pressão no interior do alvéolo, ele sempre vai se manter aberto e o fluxo de sangue vai ser contínuo. Agora, se for o contrário, se a pressão alveolar conseguir ser maior do que a pressão no interior do capilar, o alvéolo vai comprimir o capilar e vai cessar o fluxo sanguíneo. Tá claro, pessoal, essa dinâmica aí? Bom, e nós temos aqui, eu botei aqui a observação de resumo aqui, né? Quando temos pressão sistólica e diastólica maior que a pressão de ar alveolar, o fluxo será contínuo. E agora vamos estudar aqui essas situações aqui. Como é que eu posso ter zona 1, zona 2 e zona 3? Bom, pessoal, a zona 1 é a ausência de fluxo sanguíneo. Só para adiantar aqui, a zona 1, nós não temos ela em condições fisiológicas. A zona 1 ela só vai estar presente em condições patológicas, em condições de enfermidade. Aí sim eu posso ter áreas do meu pulmão em que o fluxo sanguíneo vai ser ausente. E aí quando é que isso acontece? Quando minha pressão sistólica e diastólica são baixas. Quando eu tenho uma pressão sistólica e diastólica baixa, sendo as duas inferior à pressão alveolar, aí sim, meu alvéolo vai conseguir comprimir o capilar, cessando o fluxo sanguíneo. Tá claro, pessoal? Zona 2. Quando é que eu tenho uma zona de fluxo intermitente? O sangue vai e para, o sangue vai e para, o sangue vai e para. Vão ser situações em que eu tenho uma pressão sistólica elevada. No momento em que eu tenho uma pressão sistólica elevada, meu capilar, ó, tá ali, ó, forte, com a alta pressão. Sendo essa pressão sistólica, né, maior do que a pressão alveolar. Então esse é o momento em que o sangue ele passa. No momento da diástole, essa pressão diastólica aqui, ela é baixa. Tão baixa ao ponto da pressão alveolar ser maior, conseguindo dessa forma comprimir o capilar e cessando o fluxo sanguíneo. Então, durante a sístole, o fluxo sanguíneo passa, na diástole, o fluxo sanguíneo para. Tá claro, pessoal? Sim, essa zona 2, pessoal, ela só se encontra no ápice do pulmão. Porque, como a gente já viu, o ápice do pulmão é uma região de baixa pressão. E, como já é uma região de baixa pressão, e no momento da diástole é uma condição em que a pressão ela é baixa, aí sim, a gente tem aí as condições ideais para a compressão do capilar pelo alvéolo. E aí tá aqui, ó. A zona 2 ela está a partir de 10 centímetros acima do coração. É que nós vamos ter essa zona 2, que é a situação em que o fluxo sanguíneo ele é intermitente. E a zona 3, quando é que nós temos um fluxo contínuo, vai pegar ali toda a base do pulmão, né? Ali o nível do coração, base do pulmão, né? Onde as pressões sistólica e diastólica são altas, né? Sempre maior do que as pressões exercidas
pelo alvéolo pulmonar. Tá claro, pessoal? Bom, e aí, condições que podem levar a formar uma zona 1, né? Situações patológicas. Então, quando eu tiver uma pressão arterial pulmonar baixa e uma pressão de alvéola alta, são as condições ideais para que eu venha a ter a zona 1 formada. Zonas de ausência de fluxo sanguíneo. Tá claro, pessoal? Gente, vou apagar o quadro aqui, vou escrever mais uma vez para a gente poder finalizar essa aula de circulação pulmonar. Beleza? De volta, pessoal! Bom, terminei de fazer o quadro aqui e esse é o último quadro da aula de hoje. Circulação pulmonar na insuficiência cardíaca. O que é que ocorre com a circulação pulmonar quando estamos diante de um quadro de insuficiência cardíaca? Ou seja, momento em que o coração ele não consegue bombear o sangue de forma adequada para o nosso corpo. Vamos construir o raciocínio aqui. Quando o sangue ele é oxigenado nos nossos pulmões, esse sangue ele tem que voltar para o coração. E como é que isso acontece? Os pulmões enviam o sangue para o coração através das veias pulmonares, que desembocam no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo o sangue vem para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo é bombeado para a artéria aorta, que distribui esse sangue para todo o nosso corpo. Certo, pessoal? E o que acontece na insuficiência cardíaca? Nesse momento, o ventrículo esquerdo ele não consegue bombear o sangue de forma adequada e em quantidade suficiente para a artéria aorta. Se o coração não está conseguindo bombear o sangue de forma adequada, o que vai acontecer com esse sangue? Que não para de chegar no coração, porque o tempo todo o pulmão está enviando o sangue para o coração. Se o coração ele não está conseguindo bombear de forma adequada, esse sangue ele vai começar a se acumular no ventrículo esquerdo. Nós vamos ter uma congestão, sanguínea a nível cardíaco. E aí esse sangue ele vai começar a gerar uma congestão no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para as veias pulmonares até que chega na artéria aorta. Tá claro, pessoal? Isso aí. Só que existe uma consequência ruim. Esse sangue que está congestionado nos vasos pulmonares, veia pulmonar, capilares sanguíneo e artéria pulmonar, ele começa a gerar um aumento de pressão. E esse aumento de pressão, ele provoca um extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos para o espaço intersticial nos pulmões, gerando um quadro de edema pulmonar. E aí tá aqui, ó, a falha no bombeamento do sangue pelo ventrículo esquerdo pode gerar aumento da pressão e acúmulo de sangue do átrio esquerdo até a artéria pulmonar, como já falei para vocês. E aí vamos nos ater aqui aos valores de referência para que isso aqui ocorra. A pressão normal no átrio esquerdo, ela gira em torno de 1 a 5 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão ela ultrapassa valores que passam de 7 a 8 milímetros de mercúrio, aí sim nós temos as condições adequadas para que a gente venha ter o aumento da pressão na artéria pulmonar. Tá claro, pessoal? E aí, caso a gente venha ter pressões a nível de átrio esquerdo que ultrapassem 30 milímetros de mercúrio, aí sim nós vamos ter aí um edema pulmonar significativo aí. Ou seja, que edema pulmonar é o quê? É o acúmulo de líquido no espaço intersticial pulmonar e alvéolos pulmonares. Tá claro, pessoal? Bom, dinâmica do capilar pulmonar, Quanto tempo o sangue passa nos capilares pulmonares? Os capilares pulmonares ele possuem uma pressão média de 7 milímetros de mercúrio, como a gente já viu, e o sangue ele leva de 0,8 segundos para passar nos capilares pulmonares, sendo que quando nós temos um débito cardíaco aumentado, esse valor de 0,8 segundos ele diminui para 0,3 segundos. Tá claro, pessoal? Vamos falar agora sobre troca de líquido entre os capilares e o espaço intersticial. Gente, o tempo todo existe uma troca de líquido
entre o capilar pulmonar e o espaço intersticial. O espaço intersticial, que é o espaço que existe entre as células. Então, nós temos o tempo todo líquido entrando e saindo do interior do capilar para o espaço intersticial. Só que para que isso ocorra, são necessários forças que venham a contribuir tanto para a saída do líquido do interior do capilar, quanto eu preciso também ter forças que venham a contribuir para a entrada de líquido para o interior do capilar. E que forças são essas, Tiago, que contribuem para a saída e entrada de líquido? São chamadas de forças de Starling. E eu vou explicar cada uma delas agora, de como ocorre essa dinâmica da troca de líquido do capilar com espaço intersticial. Contribuindo para a saída de líquido do interior do capilar para o espaço intersticial, nós temos aqui a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, que é a força exercida pelo líquido na parede do capilar, que nós temos um valor de 7 milímetros de mercúrio. Uma segunda força que contribui para a saída de líquido do interior do capilar para o espaço intersticial, nós temos aqui a pressão colodosmótica do espaço intersticial. Essa pressão ela é exercida pelas proteínas presentes no espaço intersticial. Essas proteínas elas geram uma osmose, atraindo o líquido do interior do capilar para o espaço intersticial. Essa força ela corresponde a 14 milímetros de mercúrio. Uma segunda pressão que vai contribuir, aqui nós temos aqui a pressão negativa no espaço intersticial, que corresponde a menos 8 milímetros de mercúrio. Então a pressão no espaço intersticial ela é negativa. Somando aqui essas pressões, nós vamos ter aqui 7 mais 14, 21, 21 mais 8, 29. Então tá aqui, ó, forças de saída. Nós temos aqui 29 milímetros de mercúrio. Tá claro, pessoal? Agora nós vamos falar das forças que contribuem para a retirada do líquido do espaço intersticial, entrando para o interior do capilar. Nós só temos uma. Aqui no caso vai ser a pressão coloidosmótica do plasma, ou seja, as proteínas presentes no plasma sanguíneo geram osmose, atraindo a água que está aqui no espaço intersticial para o interior do capilar pulmonar. E essa pressão é de 28 milímetros de mercúrio. Então tá aqui, ó, forças de entrada, 28 milímetros de mercúrio. Só que vamos fazer outra conta agora, pessoal. Percebam que as forças de saída são maiores que as forças de entrada. Eu tenho 29 saindo e 28 entrando. Isso aqui vai dar um valor de um saldo de mais 1 milímetro de mercúrio. Então, como as forças de saída são maiores do que as de entrada, nós sempre vamos ter um acúmulo de líquido no espaço intersticial. Só que peraí, pessoal, eu falei acúmulo de líquido, mas na verdade, apesar da gente termos, né, líquido saindo constantemente do interior do capilar para o espaço intersticial, esse líquido ele não fica acumulado. Por quê? Porque nós temos aqui no espaço intersticial a presença dos vasos linfáticos, que vão ter a função de drenar esse líquido que sai do interior do capilar, vindo para o espaço intersticial. Tá claro, pessoal? E aí nós temos aqui uma pressão média de filtração de mais 1 milímetro de mercúrio. Só lembrando, né, que o líquido que se acumula aqui, ele está sendo também constantemente drenado pelos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos também vão ser os responsáveis pela geração dessa pressão negativa no espaço intersticial. Tá claro, pessoal? Tem uma perguntinha aqui. O que mantém o alvéolo seco, né? Um dos fatores é esse aqui, ó, pressão negativa do interstício, a drenagem do sistema linfático, retirando constantemente
esse líquido do espaço intersticial, e nós temos também aqui a vaporização do líquido no alvéolo. Por que isso? Parte do líquido que está aqui no espaço intersticial, ele consegue entrar no interior do alvéolo pulmonar. Como o alvéolo pulmonar ele possui uma membrana muito fina, né, esse líquido ele consegue entrar, mas essa quantidade de líquido que entra, ela é benéfica, porque ela consegue manter as vias aéreas umidificadas, e esse líquido ele também não se acumula, porque parte dele é evaporada, certo? No processo de expiração. Esse ar que a gente exala, ele não sai totalmente seco. Parcela dele é umidificada. Certo, pessoal? E agora vamos falar sobre edema pulmonar. E o que é edema pulmonar? É o aumento da quantidade de líquido no espaço intersticial e alvéolo pulmonar. Então, sempre que eu tenho condições que geram um aumento da filtração capilar, ou seja, um aumento da quantidade de líquido que está saindo do interior do capilar para o espaço intersticial, e essa quantidade de líquido ela ultrapassa a capacidade de drenagem do meu sistema linfático, eu vou ter a condição que a gente chama de edema pulmonar. Tá claro, pessoal? Então, enfermidades como insuficiência cardíaca, infecção do trato respiratório inferior, são condições que fazem com que as minhas forças de saída estejam aumentadas, como a pressão hidrostática, a pressão coloidosmótica. Eu posso ter aqui a pressão negativa no espaço intersticial, ela que é negativa, ela pode vir ser positiva, e tudo isso aí vai contribuir para o quê? Para o aumento de líquido no espaço intersticial, gerando o edema pulmonar. No referente à pressão capilar, para que a gente venha ter um edema pulmonar significativo, a pressão capilar ela deve chegar a ultrapassar 28 milímetros de mercúrio. A pressão normal é 7, mas quando eu chego a um nível de pressão maior que 28 milímetros de mercúrio, aí a quantidade de líquido que vai estar saindo do capilar ela vai ser elevada e eu vou ter um edema grave. Existe um conceito que nós chamamos de fator de segurança, que corresponde ao valor de 21 milímetros de mercúrio. Então, valores acima de 21 milímetros de mercúrio que são acrescentados, que são somados à pressão hidrostática normal no interior do capilar, que é de 7 milímetros de mercúrio, podem gerar os edemas significativos. Por quê? 21 mais 7, eu já chego no meu limite de 28. E acima de 28 milímetros de mercúrio, eu já tenho edema significativo. E esse fator de segurança é importante porque o aumento da pressão capilar acima do fator de segurança pode ser letal, pode levar o paciente à morte em questões de minutos, porque vai ser gerada a condição que nós chamamos de edema agudo de pulmão. Então, quando nós temos aqui pressões de 25 a 30 milímetros de mercúrio, já pode gerar essa condição do edema agudo de pulmão, que é letal. Em casos crônicos, nosso organismo ele possui um mecanismo de defesa, pois os nossos vasos linfáticos eles podem aumentar a sua capacidade de drenagem em até 10 vezes. Tá claro, pessoal? Gente, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ela foi extensa, mas foi de todo o capítulo sobre circulação pulmonar. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, deixa algum comentário se eu conseguir lhe ajudar. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.